Graça e paz, boa noite a todos. Quero saudar a nossa amada igreja com a paz do Senhor. Trago aqui um grande abraço do nosso Bispo Martins, nossa Bispa Karina, que logo mais estará trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero te convidar nessa noite a você abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 91. Que diz assim, vou ler só o primeiro versículo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que nessa noite você possa descansar no Senhor. Que venhamos entender o significado da palavra habitar. Que venhamos morar, que venhamos estar no esconderijo do Altíssimo todos os dias. Quero convidar você a fechar os seus olhos, juntamente comigo, para iniciarmos o nosso maravilhoso culto de louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus, ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, ao nosso Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, te convidamos, Pai. Fica à vontade nessa live. Fica à vontade, Pai, visita cada lar que abriu as portas para o Senhor fazer um mover, Pai, através dessa live. Pai, que não venha ser mais um momento em casa para entregarmos um tempinho, mas que a presença do Senhor venha estar transformando as nossas vidas por inteiro, Pai. Pai, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua misericórdia. Precisamos, Pai, em nome de Jesus. Oh, Papai, fica à vontade, Senhor. Fica à vontade, Jesus. O culto é para o Senhor. Oh, Deus, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo aqui neste lugar, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Deus de Israel, Deus de Isaac, Jacó. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, Senhor. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Eu peço ao Senhor, fica à vontade. Receba nosso louvor, receba a nossa adoração, Pai, em nome de Jesus. Senhor, Deus de Israel, eu sei. Este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Oh, aleluia. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que importa é obedecer. Dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração.
ti. Não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel. Oh, Deus de Israel, Deus de Israel, eu sei que não vim a esse mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que importa é obedecer. Minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro servir, Senhor, não vou dividir minha adoração. Não abro mão, até diante da morte. Prefiro ser fiel àquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole a alma. Não importa quantos caem do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu não verei os céus. Deus envia anjos para me guardar. Não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel, Senhor, não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de tuas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caem do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu não verei o céu. Deus envia anjos para me guardar. Não vou dividir minha adoração.
diante da morte, prefiro ser fiel. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, a todos que estão aí do outro lado dessa câmara. Um prazer mais uma vez estarmos aqui para fazer a vontade do Senhor. Quero cumprimentar a todos que tenham a paz que excede todo entendimento, esteja sobre a tua vida nessa noite. E como sempre tenho falado aqui nas nossas lives, quando tenho oportunidade, é um prazer imenso poder compartilhar um pouco da palavra. Depois de quase um ano sem ter voz, sem poder falar, e para a glória de Deus estamos restabelecendo, para estar glorificando e exaltando o Senhor dentro daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E quero dizer que eu estou com muita saudade da igreja, do Ministério Sacerdente em geral. Não vejo a hora de que Deus entre e dê uma ordem e eu possa rever a todos, em nome de Jesus. Quero convidar você que está aí assistindo essa live, pegar a sua Bíblia, ou se tiver muito difícil, pegue o seu celular ou alguma coisa que possa acessar a palavra do Senhor. Pega a sua Bíblia, vamos abri-la no livro do profeta Daniel, capítulo 6, que nós vamos conversar um pouco sobre algumas coisas que o Senhor tem compartilhado ao meu coração. Porque você também que está aí assistindo sabe que nós que pregamos a palavra, temos que entender que quando nós recebemos uma palavra, primeiro essa palavra tem que falar no meu coração, para quem está lendo, para que depois eu possa tentar transmiti-la àquele que está ouvindo. E eu espero que em nome de Jesus essa palavra possa continuar falando ao meu coração e ao teu coração nessa noite. Livro do profeta Daniel, que está versículo 19 em diante, vai dizer assim a palavra do Senhor. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. E assim Daniel foi tirado da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhe esmagaram todos os ossos. Você que pode, volta um pouquinho comigo lá para o livro do profeta Isaías, capítulo 54. Eu quero declarar essa palavra sobre você. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor e o direito que de mim procede, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Palavra profética. Querido, eu quero compartilhar com você logo de início, que foi a primeira coisa que o Senhor falou comigo.
E eu quero compartilhar com você, eu quero dizer para você que está assistindo essa live, que o céu não está fechado, o céu não está parado. O mundo espiritual ele está mais ativo do que eu e você pensamos. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Nós somos seres espirituais, filhos de um Deus que é Espírito. A palavra do Senhor nos afirma que Deus é Espírito. E baseado nisso que o Senhor compartilhou no meu coração, de que eu sou um ser espiritual e de que Deus é Espírito, a palavra do Senhor vem nos dizendo que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, que também são espíritos malignos. E nessa noite eu quero já começar essa live te desafiando a lutar legitimamente como ser espiritual. Nós temos armas que o Senhor nos entregou para estarmos na guerra. E essas armas, elas não são no falar, elas não são no discutir, elas não estão na nossa opinião lá no Facebook, elas não estão de acordo com a política, não, a nossa arma ela é espiritual. E eu quero que nessa noite você comece a parar para refletir o que o Deus, que é um ser espiritual, está esperando de mim e de você como ser espiritual. E essa é a primeira coisa que eu quero reforçar nessa noite, através dessa live. E eu quero falar um pouco sobre esse homem, do qual eu admiro muito. Todas as vezes que eu estudo, que eu compartilho algo sobre esse profeta, Deus fala muito ao meu coração. E o interessante é que todas as vezes o Senhor ele vai falar de maneiras diferenciadas. Quem é Daniel? Daniel é um homem escolhido, um homem que teve o título de profeta. Daniel é um personagem do Novo Testamento que ganhou a honra de ter um livro dedicado com o nome de Daniel. No livro dos profetas, ele é o quarto dos profetas maiores. Daniel era um judeu de família nobre e a Bíblia fala que ele foi levado cativo durante o tempo que a Babilônia invadiu Jerusalém. Ele era muito jovem e ele foi levado ali para ser treinado para servir ao rei de Babilônia. E interessante, queridos, que não era qualquer um que ia para lá. Já começou um processo de escolha. A Bíblia vai relatar que além de esses jovens que eram escolhidos para ir para lá, serem de linhagem real, eles tinham que ser jovens sem nenhum defeito, jovens de boa aparência, jovens bem instruídos, jovens com sabedoria, jovens que tinham conhecimento da ciência, ou seja, não era qualquer um que era escolhido para ser levado para servir ao rei da Babilônia. E isso me chama a atenção porque Daniel estava entre os jovens que estava ali para ser escolhido para fazer esse trabalho. Mas eu quero dizer uma coisa, querida. Não importa a idade que o Senhor te escolheu, não importa a idade. Tudo Deus tem os seus propósitos. E na vida de Daniel não era diferente. Deus sabia que ao escolher Daniel para estar servindo ali ao rei da Babilônia, ele sabia que podia contar com ele. E o que eu acho interessante é que sobre o nome Daniel existia algo profético na identidade do seu nome. No Velho Testamento, o nome tinha uma influência. E o nome Daniel significa Deus é o meu juiz. Será que você pode falar isso aí nessa noite aí na sua casa? Que Deus é o seu juiz? E essa palavra estava sobre a vida de Daniel. E quando nós vamos ler nós vamos ver muitos relatos. O fato de Daniel ter sido escolhido não o privou de várias provações. A Bíblia diz que durante 70 anos ele viveu ali no Império Babilônico, mas ele interpretava sonhos do rei. Através de Daniel, os amigos dele foram livres da fornalha de fogo. Olha que interessante, Daniel mantém o Reino Unido por 7 anos
enquanto Nabucodonosor estava insano. Deus trouxe Daniel para interpretar o dia do juízo. Que grande profeta. Também foi colocado como primeiro presidente do reino Pérsia. E o mais gostoso, nós vamos ver registrado no livro do profeta Daniel, Deus chamando Daniel de homem muito amado. Homem muito amado. Querido, sabe o que o Espírito Santo trazia para mim em cima dessa frase, homem muito amado? A Bíblia diz, querido, que quando nós amamos a Deus, nós o obedecemos. E ele diz assim, eu amo os que me amam. Ele estava dizendo assim, Daniel, eu te amo demais porque você me obedece. Lá no Salmo 91, o salmista vai dizer, porque tão encarecidamente me amou, também eu vou colocar você num alto retiro. Olha que coisa linda. Deus tem algo especial para aqueles que o amam. E nós manifestamos esse amor através das nossas obediências, das nossas condutas. É assim que nós provamos. E dentro dessa personagem tão importante, desse profeta, eu fui trabalhar um pouco as características que definiam esse grande homem chamado Daniel. Daniel era um homem fortalecido no Senhor. Por que eu digo que ele era fortalecido? Ele tinha perdido seus pais e ele estava ali, provavelmente com seus 15, 16, 17 anos. Ele abandona tudo, é levado cativo, sem família, sem ninguém, para servir ao rei da Babilônia. E outra coisa que eu acho interessante, apesar de Daniel ser muito jovem, ele tinha um propósito. A Babilônia, queridos, era um lugar político, econômico, muito bem sucedido. Era um lugar que a cultura, o intelecto era muito notável. Ali Daniel tinha tudo para negar o Deus que ele servia. Ali ele tinha luxo, ele tinha prazeres, ele poderia se servir de tudo que oferecido ali na Babilônia. Mas a palavra do Senhor me mostra que uma das características de Daniel é que Daniel tinha um propósito. Quando a gente tem um propósito, a gente não se desvia nem para um lado e nem para o outro. Daniel também tinha determinação. A Bíblia vai nos dizer que Daniel, lá no capítulo 1, ele vai dizer que Daniel decidiu não se contaminar. Ele determinou que ele não se contaminaria com as iguarias do rei. Porque aqueles alimentos que tinham na Babilônia eram consagrados a outros deuses, Deus de Israel dele. E ele então coloca no coração, eu não vou querer comer das iguarias. Eu e meus amigos vamos comer dos legumes, de outras coisas que não sejam consagradas. Queridos, o que eu acho muito interessante é que ele insiste na decisão. Ninguém impôs para Daniel que ele deveria fazer isso, mas ele tinha algo especial. Ele era leal ao Deus invisível que ele servia. Não era porque os pais dele, que ensinaram o princípio, não estavam ali, e nem porque a liderança de Daniel não estava ali, e nem porque Deus não estava sendo visto, que Daniel deixou de ser leal. A Bíblia diz que ele chama o copeiro, e ele faz prova, ele coloca a sua vida e os seus amigos. Vamos fazer um teste? 10 dias nós vamos ficar sem comer das iguarias do rei. E a Bíblia diz, querido, que nesses 10 dias, Daniel e seus amigos estavam muito mais fortes, muito mais bonitos do que aqueles que experimentavam de tudo que o rei oferecia. E eu acho interessante, queridos, que Daniel era um homem inteligente. A Bíblia fala que Daniel tinha uma inteligência, mas também tinha um quê a mais. Lá no capítulo 1, versículo 17, vai dizer que Deus acrescenta para Daniel não apenas a inteligência, mas agora ele tem a inteligência das visões e dos sonhos, ele interpreta.
Ele não apenas agora vê, mas Deus entrega para Daniel algo especial. Vamos pegando aí, daqui a pouco a gente vai entender. Daniel era um homem que tinha coragem e ousadia. Pense num homem ousado. Quando o rei teve um sonho e ninguém conseguia interpretar, Daniel vai lá e se coloca à disposição do rei. Ele diz: a partir de hoje eu vou orar. E eu, Deus vivo, o meu Deus, a quem eu sirvo, Ele vai me trazer uma resposta. E interessante, queridos, que o rei já havia dado uma sentença de morte. Só um minuto. O rei já tinha falado que aqueles homens seriam mortos porque não conseguiam interpretar. Mas Daniel, com ousadia, com coragem, ele se coloca na linha de frente. O Senhor, Ele está à procura de pessoas. Sabe, queridos? Deixa eu te falar uma coisa. Não me leve a mal, porque eu também não estou levando você a mal por qualquer coisa que você decida. Mas eu quero te falar de algo que o Senhor colocou no meu coração essa semana. Muitos profissionais de saúde têm se colocado na linha de frente dos trabalhos. E eu quero te perguntar, como o Senhor perguntou para mim: cadê a minha linha de frente do trabalho, da minha obra? Onde estão aqueles que eu levantei, que têm ousadia e coragem para estar guerreando na linha de frente? Queridos, eu não estou aqui te alfinetando, eu estou falando daquilo que o Senhor tem falado comigo. E acho interessante, queridos, quando Deus, Ele fala com um homem, quando Ele chega para Jonas, Jonas não queria ir até a cidade de Nínive. E o Senhor vai dizer para ele: dispõe-te e vai até a grande cidade de Nínive. Ele estava dizendo assim: ei, se disponha. E quando Deus nos manda dispormos, é Ele que vai garantir por nós. Olha só, Daniel era profeta. Daniel não estava condicionado às vontades do rei. Ele era um profeta. Por que a senhora está dizendo isso, bispo? Porque uma das principais características de um profeta é falar o que Deus manda, não aquilo que o homem quer ouvir. E o profeta, ele fala o que Deus manda. Apesar de Daniel ser fiel ao seu rei, a quem ele serviu vários reinos, Daniel jamais deixou de falar a verdade, que ele era profeta do Senhor. Eu me recordo que quando Nabucodonosor foi confrontado por Deus através de Daniel, a palavra que Deus trouxe sobre a vida do profeta envolvia a humilhação desse homem. E essa humilhação era devido ao orgulho e à soberba desse grande rei chamado Nabucodonosor. Daniel, mesmo estando com ele, Daniel não se vendeu para que não deixasse de falar a verdade sobre o Deus que ele servia. Quando, uma certa feita, vai estar registrado lá no capítulo 5, salvo engano, que algumas pessoas pegaram os utensílios da casa para fazer coisas que não agradavam ao Senhor. E a Bíblia registra que na parede aparece um nome muito estranho, Ninguém interpretava o que estava escrito. Mas quando Daniel foi chamado, Daniel, com o espírito excelente da presença do Senhor e como profeta, traz a interpretação daquilo que estava escrito naquela parede. E olha o que Daniel vai dizer. Olha só, Deus contou os dias do teu reinado e terminou o seu filho. Foste pesado na balança e foste achado em falta. Perê, teu reino foi dividido e entregue aos persas. Essa foi a palavra que Deus mandou Daniel falar para o rei dele. Daniel não se vendia. Por mais que Daniel respeitasse, ele não vendia a sua condição de profeta do Deus vivo. Eu observo também que Daniel tinha uma vida de oração.
A Bíblia diz que Daniel, ele costumava orar 3 vezes ao dia, ele se colocava de joelhos ao Deus dele. E não era de qualquer maneira. A Bíblia registra lá no Antigo Testamento, lá em Salmos, vai estar bem registrado isso, capítulo 55. E também em 2 Crônicas vai estar o registro de que naquele tempo havia uma determinação de que todos aqueles que eram levados cativos, independente de que lugar eles estivessem, de que situação eles estivessem, que quando eles clamassem o Deus vivo, com o joelho dobrado e com o rosto inclinado para o lugar do templo, da adoração, o Senhor ia ouvir e ia responder. Daniel estava debaixo dessa promessa. Daniel tinha um espírito de gratidão. Tudo que acontecia, ele atribuía a glória, era de Deus. Tudo que Daniel falava, que se cumpria, ele não saía falando para as pessoas, olha, eu falei, aconteceu, olha, eu sou profeta, olha, eu tenho um espírito excelente sobre mim, eu sou mais inteligente. Não, ele não dizia isso. Todas as vezes que Deus ousava ele, todas as vezes que ele alcançava alguma vitória, Daniel agradecia ao Deus dos céus. Ele dizia, louvado seja o nome do Senhor. Traduzindo, ele dizia assim, se tem alguma sabedoria em mim, é dele. Se tem alguma inteligência em mim, é dele. Então nada do que eu tenho é para me vangloriar. Se alguma coisa aconteceu de bom, é para ele. Ele sabia a motivação que o levava a servir. Daniel, acima de tudo, existia sobre ele o Espírito excelente. Esse Espírito excelente representa a presença de Deus. Ah, querido, a presença de Deus, ela te torna diferente. A presença de Deus, ela é o bastante. E sobre a vida de Daniel estava essa presença, essa vida exemplar. Mas a Bíblia, no decorrer da sua história, no decorrer dos capítulos do livro do profeta Daniel, conta-se a história de que Daniel, 85 anos de idade, é submetido a uma cova. Mas aí a gente pergunta, mas por que Daniel foi parar numa cova com 85 anos de idade? Querido, no governo de Dario, o que aconteceu? Estava acontecendo ali que ele começou a dividir o reino dele para governar. E a Bíblia vai relatar que Daniel levanta 120 pessoas para administrar o império babilônico. E 3 presidentes. Adivinha quem estava lá no meio desses 3 presidentes? Daniel. Daniel se destacava em tudo que ele fazia. Porque Daniel não se acovardava, quem honrava ele era o próprio Deus. Quem fazia por ele alguma coisa era o próprio Deus. E então, queridos, espalhou-se a notícia. Já estava com um plano de colocar Daniel à frente de todo o governo. E eu quero te dizer uma coisa, querida. A humilhação, ela sempre vai vir antes da honra. Eu fico conversando algumas vezes lá em casa. E quando às vezes os profetas são usados, eu vou te honrar, eu vou fazer. E a gente pensa que a honra vai chegar amanhã. Só que eu e você precisamos entender que para o processo da honra é necessário passar pela humilhação. Porque a humildade, ela precede a honra. Ei, o seu destacar vai incomodar muita gente. Você está incomodando gente por aí? Tem pessoas preocupadas com a sua vida, porque você está adorando, porque você está servindo, porque Deus está fazendo coisas que você não merecia, porque no tempo de crise Deus está honrando o nome dele na tua vida. Você está preocupado? Não se preocupa não, querido, porque fiel é o Deus que está honrando a tua vida. O Senhor, como eu disse, o céu não está parado. O céu não está parado. Os anjos de Deus estão trabalhando a teu, ao meu favor.
Deus está fazendo coisa grande no meio da crise. Se prepara para viver o sobrenatural. Não tem como viver o sobrenatural sem estarmos vivendo uma situação que é adversa. Ah, glória a Deus, aleluia. Não tem como, querido. Olha, a acusação, querido, eles procuravam, e quando eles viram que ia acontecer, começaram a conspirar. A inveja é algo maligno. Quando eles viram que estava acontecendo algo muito grande na vida de Daniel, eles começaram a conspirar algo que eles pudessem fazer para que Daniel saísse da reta. Vou falar na linguagem aqui para você me entender. A gente precisa tirar Daniel de circulação. Daniel está se destacando. E aí, queridos, que coisa linda. A Bíblia relata que eles observavam a vida de Daniel e não existia nada que levasse ele a ser culpado de alguma coisa. A Bíblia diz que olhavam para a vida dele, não tinha como. O que eles fizeram? Usaram contra Daniel o próprio Deus, usando o Deus de Daniel, que é o meu Deus e o teu Deus. Ah, querida, agora complicou. Porque mexeram com o Deus de Daniel. E aí aqueles homens foram diante do rei. Eu tenho certeza, né, como diz um amigo meu, bispo da lei, que ninguém que está me assistindo já viu uma situação dessa, né? De alguém chegar rodeando, rei majestoso, lindo, com todas aquelas admirações, para atingir o coração do rei. Mas o que eles queriam era conspirar algo sobre a vida de Daniel. E a Bíblia conta que o rei ficou muito lisonjeado com a exaltação que aqueles homens chegaram para lisonjear aquele rei. E eles então vão falar assim: olha, vamos fazer um decreto. Nesse decreto, ninguém pode buscar outro Deus que não seja o Deus, porque ele sabia que Daniel não se rendia a outro Deus. E o rei, muito empolgado, decreta aquela ordem sobre a vida daquele povo. A Bíblia diz que Daniel, quando fica sabendo dessa história, querido, maravilha. Daniel simplesmente escutou, foi para casa e abriu a janela. Deus, porque ele sabia quem era o Deus que ele servia. Ele sabia que ele não estava em conduta alguma que fosse para o seu bel prazer. Mas ele sabia que ele estava nas mãos daquele que é todo-poderoso, daquele que era fiel com ele, daquele que tinha uma palavra sobre a vida dele, de ser juiz sobre ele. E então, o que nós vamos ver? Daniel vai lá, continua ajoelhado, continua orando. Daniel não se acovarda, Daniel não se rende, Daniel não se domina pelo medo. Ele não deixou de orar, ele permaneceu firme no propósito. Eu imagino a cena. Quem me conhece aí na igreja pregando sabe que eu gosto de ilustrar. Mas eu fico imaginando quando Daniel olhava assim, está na hora de orar. Ele corria, dobrava o joelho, abria as janelas e apontava para o templo de Jerusalém buscando ao Deus vivo, porque ele tinha uma aliança, era com Deus vivo. Ele sabia que não podia desobedecer o decreto. Mas, se o decreto derrubava aquilo que ele pensava em Deus, aquilo que ele era em Deus, ele preferiu ser fiel ao Senhor. Ele preferiu continuar orando ao Senhor. Ele não era um crente gangorra. Ele não era um crente que quando falava uma coisa, ele já estava do outro lado. Ele rejeitava a dissimulação. Era assim que Daniel tinha. Ele mantinha a comunhão com Deus, ele não deixou de falar com Deus, apesar de estar proibido. Ele não deixou de expressar a gratidão dele a Deus, mesmo sabendo que ele seria levado à cova dos leões. Ele não tinha medo, porque ele sabia quem ele era em Deus.
Eu te pergunto, você sabe quem você é em Deus? Se Jesus voltasse hoje, há esperança no teu coração de que você poderia morar com Ele? Essa pergunta eu faço para mim todos os dias. E eu quero ensinar aquilo que eu tenho aprendido compartilhando com vocês. Se Jesus voltasse hoje, será que nós estávamos preparados para negar tudo aqui na terra e fazer aquilo que Ele mandou? Porque no mundo espiritual, a verdade liberada sobre mim, sobre a tua vida. E o mundo espiritual, ele é muito real. Tão certo como você nessa live, tão certo como você está vendo seus familiares aí, tão certo como você vê seus amigos, esse é o Deus, um Deus invisível, mas real, que tem aliança com aquele que Ele chamou e escolheu para fazer uma grande obra. E queridos, acho interessante, os inimigos espionavam Daniel todos os dias, assim como o inimigo. Ei, você sabia que o inimigo da nossa alma, ele está espionando a mim e a você? É bíblico. A Bíblia diz que os anjos estão ao nosso redor, mas que Satanás, ele fica ao derredor, buscando uma brecha para poder entrar na nossa vida. E eu quero te falar uma coisa. O Senhor nos observa. O Senhor, ele nos vê. Mas Satanás também vê sua vida de oração. Satanás vê quando você se levanta para orar. Você decide jejuar. Satanás vê quando você decide fazer a vontade dele. Satanás vê aquilo que você propôs no seu coração. Talvez você está assistindo essa live e você está numa guerra espiritual muito grande para permanecer na presença de Deus. Você está numa guerra muito grande para permanecer fazendo a vontade dele, porque fazer a vontade de Deus tem um custo alto de renúncia, tem um preço. Vamos ter que renunciar a muitas coisas. Mas quando a gente decide no coração, com a alma, Ele, o Deus que é o nosso juiz, Ele já vem para sentenciar a nosso favor. Querido, e eu acredito assim, olho observando a cena. Então aquele homem chamado Daniel, ele vai ser agora lançado na cova dos leões. A Bíblia relata que o rei tentou fazer ele escapar. Mas como naquela época, tudo que era selado com o anel de rei não podia voltar atrás. Então a Bíblia diz que Daniel vai para a cova. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu e você não estamos isentos de estar na cova. Mas na cova tem livramento. Talvez você pode dizer, não, bispa, com essa situação que a gente está vivendo, já vi muita gente ir para a cova e morrer. Você que pensa, quem morre em Cristo é lucro. Ele está no céu. Então na cova tem livramentos do Senhor. Não se preocupe, porque a sua vida, a minha vida, está totalmente no controle das mãos do Senhor. Nada, se você tem o Senhor como teu Deus, nada vai acontecer sem que passe pela permissão e pelo tribunal do Senhor. Porque Ele é o justo juiz. E eu não sei qual é o nome que está sobre a tua vida. Se você foi chamado como profeta, como obreiro, como levita. Mas o Senhor tem uma aliança contigo sobre esse nome que foi dado. Sobre a vida de Daniel. Ainda que o rei da Babilônia mudou o nome de Daniel para Belsassar. Mas Daniel carregava o legado de Deus é o meu juiz. E sobre a vida de Daniel tinha essa palavra. E eu quero dizer, sobre daquele que está debaixo da aliança com Deus, você tem um nome diferenciado no reino espiritual. Deus te conhece como pastor de ovelhas, Deus te conhece como profeta das nações, Deus te conhece como levita, adorador, escolhido, ungido para ministrar o louvor. O louvor que cura, que liberta. Deus te escolheu para pregar a palavra e anunciar os cativos. É assim que Ele conhece você no mundo espiritual. Ei, está na hora de sacudir a poeira e começar a lutar legitimamente no Espírito de Deus. Eu estava ouvindo, quero testificar isso. Nós estivemos numa reunião, eu e os pastores aqui,
E foi falado para nós, não sei a veracidade da história, mas estou apenas transmitindo como que Deus manteve aqui no meu coração. Eles comentaram que homens de Deus foram ali para a esplanada dos ministérios. As pessoas começaram a orar ali com decência, com ordem, usando as suas máscaras, mas que eles foram lá. Por quê, queridos? Para a nossa alma. É essencial manter a comunhão. É essencial adorar. Daniel, sabe por que Daniel não se entregou? Porque ele respirava adoração, ele respirava oração. Então não conseguia mais viver sem aquela presença. Quem tem intimidade com Deus, ele não consegue mais viver distante. E ali aqueles homens compartilharam conosco que aquelas pessoas estavam ali orando. E no dia seguinte, ainda que não pleno, Deus começou a dar ordem ali no congresso a respeito das nossas congregações. Tanto que algumas igrejas já estão liberadas para estar aí louvando e falando da palavra do Senhor. Então, querido, aquilo foi forte. Você imagina se toda a nação, aqueles que entenderem o propósito, começarem a focar, a buscar, a orar o que Deus é capaz de fazer. Ah, querido, a última sentença. Eu escuto sentenças humanas todos os dias, mas aquele que tem o Deus de Israel, o Deus de Daniel como juiz, ele sabe que a última resposta é ele quem dá. E já aqui, querido, na cova, eu fico imaginando que ali Daniel estava sozinho. A cova, ela é o auge do nosso problema. Estar na cova é estar num grande problema, que aparentemente não vai ter solução. Estar na cova, estava sozinho, não se tem amigos. Porque Daniel foi levado para lá sozinho. A Bíblia não fala que os amigos de Daniel foram com ele para lá. Sabe por quê? Ele comprou a guerra sozinho, humanamente. Mas Deus era com ele. Pelo que também vai trazer a alma para ele. Porque Deus conhecia o coração de Daniel. Se Daniel estivesse ali, já com o coração maquinando, eu vou fazer isso porque Deus vai me dar, Deus vai honrar. Não, ele fazia porque ele amava o Senhor. Ele já por ele. Então ele fazia aquilo porque ele não ia negar o Senhor. Estava na natureza, estava no sangue. Sabe? Quando a gente fala no sangue, estava no sangue de Daniel. Adorar, orar e não negar Jesus em momento nenhum. Ainda que para isso ele tivesse que passar por cima de algumas coisas, porque a ordem ali era para que ele não dobrasse os joelhos. Mas Daniel resolveu. Assim como ele decidiu, Daniel decidiu não parar de buscar e nem de orar. Querido, várias horas se passaram. Eu acredito ali que foi uma noite bem longa, mas assim, eu imagino que ele recostou a cabeça numa pedra e foi dormir e descansar, porque a consciência de Daniel estava tranquila. Ele sabia que ele estava. Por isso ele dormia tranquilo. Estava na cova, mas ele sabia que estava adorando, sendo leal ao Deus que ele conhecia. Você tem sido leal, querido? Mesmo na igreja, você tem se mantido leal aos seus líderes? Tem se mantido leal ao seu ministério, a Deus principalmente? Ou será que você resolveu usar a sua lealdade só para dizer que agora é para ficar em casa e é para obedecer o governo? Algumas pessoas vão usar a palavra. Nós sabemos que os governantes são autoridades constituídas por Deus. Mas precisamos entender que acima de qualquer situação, temos que buscar o entendimento de quem somos eu e você em Deus. E Deus está à procura de pessoas que se coloquem na linha de frente,
no mundo espiritual. Não estou convidando você para vir para a rua, fazer algazarra, não. Só estou te convidando a se colocar à disposição do Rei e perguntar o que Ele quer de você. Será que você já se perguntou o que Ele quer de você? O que Ele está querendo? Querido, e muito interessante. A Bíblia diz que o rei, o próprio rei, se compadeceu de Daniel. Sabe por quê? Quando Deus está no negócio, Ele fala até no que não conhece a Deus. E o rei ficou desesperado. E a Bíblia fala que no dia seguinte o rei saiu bem cedo, não comeu. O Deus de Daniel fez o rei jejuar. Oh, Daniel, triste. Será que o teu Deus, a quem tu serve, será que ele te culpou? Imagina a alegria de Daniel ouvir a voz do rei. Oh, rei, o meu Deus, ele não achou nada em mim que eu e muito menos contra o Senhor. Sabe por que Daniel fez isso? Porque no coração dele, ele não estava se levantando contra o rei. Ele só queria agradar ao Deus dele. E aquilo foi tão tremendo que a Bíblia vai nos relatar. E aqueles que conspiraram. Por que eu estou achando grave isso? Eu só acho interessante a maneira de Deus agir. É um Deus que reverte a sentença. Você pode falar dessa palavra. Deus vai reverter a tua sentença. Eu não sei qual é a sentença que está decretada sobre a tua vida. Eu não sei quem foi que te lançou numa cova. Ei, Jesus está chegando. Ele está te defendendo, viu? Que coisa linda. Audiência no fórum, a gente leva testemunha, leva advogado. Só que aqui não, tá? Ele sabe o que foi que você passou. Ele sabe qual é a motivação que está no seu coração. Ele sabe se você está em casa é para guardar mesmo, ou se você está em casa porque você já queria fugir da presença de Deus há muito tempo e não conseguia. Aí, sabe, eu não vou te acusar e jamais, porque a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que o julgamento e a sentença final, o judiciário da tua alma, ele está armando contra a tua vida. Tem gente contando com a sua derrota, mas eles vão ter que aplaudir a vitória que o Senhor vai fazer na tua vida. Sabe por quê, querido? Não é vingança, não. Porque a própria palavra, Deus se intitula Eu sou vingador. Porque Ele é justo, Ele é fiel. Essa cova, aquilo que Deus entrou em ação. Deus entrou em audiência na cova. Eita glória! Se você pudesse sentir o que eu estou sentindo, eu sei que tem vidas que estão assistindo e que você já sentiu o Espírito Santo falar com você. Eu sei, eu posso sentir o Espírito Santo de Deus falando para você, eu vou te justificar. Você está debaixo das minhas asas. Eu estou guardando. Ei, se você está debaixo da obediência, da lealdade a Deus, Ele te justifica nessa noite. Pode se preparar para a sentença, porque Deus vai reverter a situação da tua vida. E nessa unção profética, eu não sei se é novo, porque a presença está te tomando assim que você não está entendendo o que está acontecendo. Se levanta. Coloca as suas mãos assim, ó. E ainda que você se sinta bem pequenininho,
Começa a falar para ele. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Escondendo, ele está te ocultando. Em ti, Jesus. Começa. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. É, Jesus, ele te ama. Ele está te dando abrigo, segurança. Ele está trazendo abrigo, segurança. Não te devorar. Não vão. Porque você tem sido leal ao Senhor. Ele tem visto a tua fidelidade. Diga para ele nessa noite: como eu amo seu nome. Diga para ele quanto você o ama. Aleluia. Diga para ele aí na sua casa: tens o nome mais lindo que eu conheço. Seu nome. Esse nome tem poder. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Eita glória. Você pode sentir aí? Esconda-me em ti. Corre para ele. Esconda-me em ti, nas asas do seu Lembra amor. da aliança que você fez com ele? Não se covarde agora não. Volta a orar. Volta a jejuar. Seu nome. Não desista. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Adore. Vai valer a pena. Continua adorando. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Aleluia. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce da terra. Qual é o som? Qual é o som? Aleluia. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Aleluia. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? E esse é o som do batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Olha ele te chamando, ó. Olha ele mandando você sair pra E fora da esse cova. é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Aleluia. E esse é o som. Do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. Pode entrar, Senhor. E esse é o som. Do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Aleluia. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Entendeu? Nas asas do Você não está na cova para ser devorado por leões. Ainda que Deus tenha permitido te levar para a cova,
Porque lá dentro, Ele está escondendo você debaixo das asas dele. E Ele que vai sentenciar. Porque a última palavra vem de Deus e não de homens. Se você tem consciência, tem mantido a sua vida em lealdade, em amor, em busca, não se preocupe. O juiz, eu imagino que quando Daniel foi para a cova dos leões, assim como Deus colocou aquele rei para passar a noite todinha acordado, os anjos do céu foram colocados em prontidão para não permitir que nenhum leão tocasse, nem no fio de cabelo de Daniel. Quando ele saiu de lá, Deus o honrou. Nessa noite, querido, eu quero declarar sobre a tua vida justiça de Deus, vontade dele. Quero declarar cobertura sobre a tua vida. E assim, queridos, quero terminar também declarando mais uma vez que nenhuma arma forjada contra a tua vida vai prosperar. Eu quero declarar sobre a tua vida que você venha ser guardado em Deus, que o nome do Senhor. Eu declaro sobre ti uma semana de vitória, de respostas de Deus sobre a tua vida. Eu agradeço você que confia naquilo que nós temos pregado nas lives e que tem se dedicado a assistir a palavra que o Senhor tem compartilhado conosco. E que Deus de Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Como eu amo seu nome. Como eu amo Senhor. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo, mais lindo. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Do lado de dentro eu abro o Senhor, hoje é o som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. E esse é o som. Do lado de dentro eu abro a porta.